Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. Para. Esse cara tá de brincadeira. Trabalhar até os 80 anos? É que ele nunca trabalhou. Olha com quantos anos a sogra dele se aposentou. 41 anos de idade e ganhando 30 mil reais por mês. Manda ele trabalhar 8 horas por dia em qualquer indústria para ver se ele aguenta. Vamos transformar nossa bronca, nossa indignação em mobilização. Compartilhe esse vídeo para que todo o Brasil tome conhecimento dessa pouca vergonha. Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Direito Previdenciário e há 23 anos me dedico ao estudo da legislação previdenciária com todas as suas alterações. A proposta desse vídeo é trazer a reforma da Previdência da forma pela qual ela foi apresentada agora, nas vésperas do Carnaval. Ou seja, sem especulações, sem nada. Da exata maneira em que ela se encontra hoje no Congresso Nacional. A primeira grande mudança que acontece é a extinção, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O que é que isso significa? Os segurados do INSS, ou seja, a população como um todo, que antes tinha o direito de se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, simplesmente não mais terão esse direito. O que significa dizer que se uma pessoa começa a trabalhar aos 16 anos de idade, se for homem, só irá se aposentar aos 65 anos de idade. E se for mulher, só irá se aposentar aos 62 anos de idade. Perfeito? São praticamente 50 anos de tempo trabalhando. Se você pegar um homem que começou aos 16, só vai se aposentar aos 65. E o pior é isso. Quando chegar aos 65 anos de idade, não se aposenta. Sabe por quê? Porque daqui até lá foi instalado no texto da reforma uma coisa chamada gatilho de idade, que permite que através da lei, a cada ano que aumentar a expectativa de vida do trabalhador, do cidadão brasileiro, vai aumentar um ano na idade da aposentadoria. Isso quer dizer que, a partir de agora, consideremos que a expectativa de vida daqui a um tempo aumentou em 3 anos. Já não será mais 65 anos de idade. Automaticamente a idade já vai passar a ser 68 anos de idade. Perfeito? Então esse gatilho automático é uma regra que faz com que ela vá aumentando por si só a aposentadoria por idade. 65 para 66, 67, 70, 71, 72, de acordo com o aumento da expectativa de vida. Automaticamente vai subir a idade na aposentadoria por idade. Vamos para a segunda? A segunda mudança realmente que se fixou é no critério de cálculo da aposentadoria. Hoje, por exemplo, se um homem se aposenta aos 65 anos de idade e ele possuía lá o mínimo de 15 anos de contribuição, ele se aposentaria com 85%. A partir de agora, na proposta da reforma, ele vai se aposentar com 60% do valor. Ou seja, houve uma perda considerável. De 85% caiu para 60%. O que significa dizer que a partir de agora, para alguém conseguir sair com 100%, terá que possuir no mínimo 40 anos de contribuição. Um outro ponto que está na reforma. E você tem ainda muitos trabalhadores que estão na economia informal ou que não têm a carteira de trabalho assinada, que eles vão conseguir comprovar efetivo de contribuição, vai acabar gerando quase que a impossibilidade de alguém se aposentar com um percentual de 100%. Trabalhador rural, o que é que mudou para o trabalhador rural?
continua a idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. O que se estabeleceu foi para uma figura que se chama segurado especial, que é aquele trabalhador do campo que exerce atividade para si, não é? Pequena economia familiar. Antes ele precisava comprovar apenas o tempo de exercício de atividade rural. Agora não, ele vai ter que comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. O que é que isso quer dizer? Se ele tiver 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando, antes, todo esse tempo de atividade era considerado para fins de aposentadoria. Hoje, você tem que comprovar que tem 15 anos de contribuição. Se não comprovar, ainda que você, trabalhador rural, atinja a idade de 60 anos se homem e 55 anos se mulher, não se aposenta. Professor, o que muda para o professor? Passa a haver uma idade mínima. A idade mínima para o professor, ambos os sexos, homem e mulher, passa a ser de 60 anos de idade. Ou seja, antes uma professora, digamos que começou a lecionar aos 20 anos de idade. Ela com 25 anos de tempo se aposentava e o professor com 30 anos de tempo, independente da idade. A partir de agora, tanto professor quanto professora terá que possuir no mínimo 60 anos de idade. Pensão. Obscenidade plena. O que é que funciona na pensão? Digamos que marido e mulher contribuam. O homem tem lá 2 salários mínimos, a mulher tem 2 salários mínimos, ele se aposenta, ela se aposenta e com a renda da família eles conseguem pagar o IPTU, né, as prestações, escola de filho e tudo mais. Ora, se um dos dois falecer, não vai poder acumular a aposentadoria com a pensão. Só até o limite de 2 salários. Como o homem recebia 2 salários e a mulher 2, 4 salários, vai ficar restrito a 2 salários mínimos. Ou seja, não vai poder acumular aposentadoria e pensão no que ultrapassar os 2 salários mínimos. Na prática, as despesas continuam as mesmas. Condomínio, IPTU, tudo aquilo de gasto, mas houve essa vedação de acumulação de aposentadoria com pensão no que ultrapassar 2 salários mínimos. A crítica que se faz a isso é o fato de que existem 2 contribuições. Uma contribuição dada pelo marido, outra contribuição dada pela mulher, mas só se resgata uma delas. Não vejo realmente uma justiça social nisso. Por fim, um outro ponto relevante é de pensões. Digamos que esse mesmo trabalhador, ele exerça uma atividade numa prefeitura lá de um município e ele se aposente pelo município como servidor público. Digamos que ele também exerça outra atividade nas horas vagas ou no outro período de trabalho, uma atividade privada naquele município e receba um salário mínimo. Ou seja, ele recebe um salário mínimo como servidor, mas também trabalha, né, em atividade privada e recebe um salário mínimo de uma empresa. Contribui sobre 2 salários mínimos. Uma aposentadoria de servidor público e uma aposentadoria do INSS. Quando ele morrer, a mulher só vai poder receber uma pensão. Não vai poder receber a pensão do servidor público e a pensão do segurado do INSS. O marido dela contribuiu para 2 regimes, mas ela só vai poder ficar com uma pensão. Para fechar, artigo 8º da emenda constitucional proposta. Vedada a adesão de novos segurados, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo poderão, mediante opção expressa, permanecer nos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados, aplicando-se as regras nele previstas em caso de descontinuidade dos mandatos. O que isso quer dizer? Simplesmente, para os parlamentares exercentes de mandato eletivo, seja parlamentares, né, governadores, prefeitos, que exercem mandato eletivo, mas especialmente para os parlamentares federais, que têm um regime de previdência que vem na Lei 9.506 de 97, eles continuarão com esse regime de previdência. Ou seja, se fala em unificação de regimes, mas para os exercentes de mandato eletivo, continua existindo um regime específico para eles. Que mudança é essa que se quer? É justo? Não é justo? Fica aí essa questão a ser pensada
e trabalhada, né? Espero que realmente a justiça social possa existir nesse país. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Diz assim a Constituição, artigo 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Eu apoiei o presidente da República, Jair Bolsonaro, e fiz campanha para ele. Mas a reforma da Previdência, da maneira que está, é um atraso, é um massacre à população brasileira, porque a verdade precisa ser dita, que eu não sou nenhum lulista, para estar vendo ele roubando, enriquecendo os filhos e tá lá, o pai dos pobres. O povo que votou em Jair Bolsonaro é o povo diferente que quer ver um Brasil diferente. E tem muito especialista aí caladinho, viu? Na posse do presidente, vocês viram quantos governadores foram? Contava-se de dedo, mas para a reforma da Previdência estava todo mundo unido, 27. E a Rede Globo concordando, hein? Com a presidência, o presidente Jair Bolsonaro fez campanha em cima da Bíblia Sagrada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está começando com mentiras, porque não existe déficit na Previdência, existe superávit. Você sabe como é que se começa fazendo ajuste na Previdência? Presidente, é indo atrás da Varig, da JBS, do Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, entre outros, que são os grandes devedores da Previdência. Pergunta para seu Manuel, que trabalha na roça, tomando sol, como o senhor falou do Nordeste, se ele acha justo aumentar o tempo de contribuição. Os homens desse país precisam se levantar. Eu não sou alienado para acompanhar o presidente da República nos erros. E agora atinge a todo mundo. Acaba com essa guerra que atinge direita, esquerda e centro. Cadê os homens desse país? Será que a bancada de puxa-sacos... Um minuto para a conclusão. ...do PSL fica lá calados, covardes? Avisa ao presidente que ele está errado e precisa rever a sua posição. Por que é que não começa acabando com o fundo bilionário dos partidos? Vocês sabem quantos bilhões de dinheiro público saiu para essa última campanha? E aqui é todos descarados, viu? Que pegaram dinheiro, tanto da esquerda, como da direita e como do centro. Presidente da República, reveja a sua decisão. Os brasileiros honestos que votaram no senhor, os nordestinos, não merecem ser enganados com essa reforma do cavalo de Troia chamado Paulo Guedes, que serve aos grandes bancos e aos grandes patrões. Uma grande nação deve ser regida por leis e não por homens. Eu queria mandar um recado para o deputado federal. Ia dar uma sorte danada esse deputado federal, o Rodrigo Maia, de eu estar aqui na Assembleia e não estar lá no Congresso. Porque esse canalha, esse palhaço desse Rodrigo Maia, até vi um vídeo dele, muitas pessoas que me seguem me mandou. Eu até queria que você que está me seguindo, vou publicar esse vídeo meu na rede social, que você compartilhasse para chegar no Rodrigo Maia. Para falar para o Rodrigo Maia que 80 anos, igual ele falou que 80 anos um senhor pode trabalhar, você dá uma sorte de eu estar aqui, porque se eu tivesse lá, eu ia te dar de presente uma enxada. Para você pegar numa enxada e trabalhar de verdade, para você ver o que é trabalho.
né? Porque eu posso falar, porque a vida inteira, como eu falei aqui agora da verdura, a vida inteira eu trabalhei no varejão desde os meus 15 anos. Então eu sei o que é trabalho. Você não sabe o que é trabalho para falar para um cidadão brasileiro que até 80 anos, 90 anos, ele pode trabalhar, não. Então eu estou vendo essa questão da reforma da Previdência. Eu queria chamar a atenção aqui de todos os poderes. Um dos professores que eu escuto muito é o Enéas. O Enéas, há 30 anos atrás, Laura, já falava uma coisa que acontece hoje. Para a gente sair da crise, a gente tem que mexer na estrutura dos poderes. E a gente não vê essa questão. Por que tem que pagar a conta é só o povo? Por que essa reforma da Previdência não faz uma reforma política? O que esse país precisa, você deveria fazer, Rodrigo Maia, já que você é um presidente da Câmara, e eu não sei de onde que esse deputado teve a audácia de colocar você como presidente, e mais ainda quer chamar a atenção dos eleitores seus. Como é que você tem eleitor ainda consciente que coloca você aí? Né? Então, eu queria chamar a sua atenção, faça um projeto de reforma política, vão mexer na reforma política, vão mexer nos 3 poderes, vão mexer no executivo, no judiciário, no legislativo, é aqui que tem que mexer. E antes de vir falar que eu estou falando asneira, eu aqui estou dando um exemplo. Eu não aceitei auxílio moradia, eu vou doar meu auxílio paletó, porque já que é meu, eu dou para quem que eu quiser. Né? A minha verba de gabinete, eu estou usando ela quase a metade, eu não contratei 23 assessores, eu contratei menos, então tem propriedade para falar. Né? E antes de falar que isso não é competência do deputado estadual falar, é de competência sim, porque eu tenho, além de legislar e fiscalizar, eu tenho que representar. E essa pauta da reforma da Previdência, ela vai respingar em todo o Brasil, ela vai respingar aqui em Minas Gerais. Então, acho que primeiro, para cobrar da população, e como vocês estão querendo cobrar da população, vão cobrar de quem deixou o país da maneira que se encontra. E quem deixou o país da maneira que se encontra, não foi a população que paga seu imposto rigorosamente em dia, não. Quem deixou dessa maneira que se encontra, que foi os políticos, quem governa, quem roubou. Você foi o que ajudou. Nessa sua consciência, você sabe disso. Então, antes de ficar propondo reforma da Previdência, vão propor reforma política. Vão acabar com o cargo de senador, vão acabar com o cargo de deputado. Será que precisa de 527 deputados? Eu pergunto para vocês, será que precisa? Será que precisa dessa quantidade de judiciário que não resolve nada? Em vez de defender o povo, fica defendendo é bandido? Então está na hora de terminar é com vocês, tem que exterminar é vocês. Então os poderes precisam mexer, é nesse poder aqui. Né? Então, como o Enéas disse, e está acontecendo agora, parece que o Enéas ele é profeta. Ele deixou bem claro, para sair da crise tem que mexer na estrutura do poder. Então vão mexer no poder. O poder é do povo, o poder não é nosso, não. Deu regalia demais para a política. Está na hora de tirar as regalias do político e dar regalia para o povo. Dar regalia para o professor, né, que não recebe em dia. Né, aí que está a moral da história. Enquanto aqui, todo deputado está aqui, todo deputado do Brasil recebe em dia. Então, esse recado para você, Rodrigo Maia. Você é um banana, você é um palhaço. Eu faço questão desse vídeo chegar até você e fazer uma campanha na rede social. Dar um cabo da carioca para você, dar uma enxada para você, você saber o que é trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Com a palavra, deputado. Gostaria que aqueles que apoiam essa proposta pudessem viver um mês, um único mês, só um mês, com R$400. Porque R$400 é o valor do piso da aposentadoria ou da assistência que a proposta de Previdência Social traz para os trabalhadores brasileiros. R$400. R$400 é o que a maioria desta casa gasta num jantar, talvez numa garrafa de vinho, mas é o que o governo Jair Bolsonaro está propondo para o povo. Logo ele, o presidente que se aposentou aos 33 anos de idade e que recebe R$27 mil por mês. Não precisa olhar um aos outros aqui para aceitar a proposta. Olhe para quem trabalha nessa casa, para quem faz aqui os serviços gerais, para quem serve o nosso cafezinho, para quem limpa os corredores do Congresso. Essa gente sacoleja para chegar aqui nos ônibus desde a periferia. Essa gente tem criança para criar, casa, tem família. Tem que dizer para eles que o que se estão propondo para a Previdência é que para eles se aposentarem com o salário que ganham agora, que já é um salário pequeno, um salário de dificuldade, eles terão que contribuir 40 anos. Porque se não contribuírem por 40 anos, ganharão R$400. Isso é uma vergonha nacional que se faz com o trabalhador e com a trabalhadora brasileira. R$400, R$600. Quem é que vive com esse recurso? Com o salário pequeno que as pessoas ganham, com o desemprego que tem esse país. Só um governo que não discutiu, que não teve coragem de, na campanha, fazer o debate. Devia ter dito para os seus eleitores: eu vou mandar uma proposta de reforma da Previdência que vai aumentar o tempo de contribuição do trabalhador. Eu vou mandar uma reforma da Previdência que vai reduzir o piso de um salário para R$400.
Eu vou mandar uma reforma da Previdência que vai tirar os direitos do trabalhador e da trabalhadora rural. É de ter vergonha na cara. Então, para esse pessoal que é vociferante aqui no plenário, na defesa desse governo tão moralista, vivam com R$400. Se alguém aqui conseguir viver com R$400 por mês, vai ter moral para votar a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Porque se não conseguir isso, é melhor que a gente coloque essa reforma no cesto do lixo. O povo brasileiro não merece isso. 50% da nossa população vive com até 2 salários mínimos e não consegue emprego a vida toda. Como que vai pagar a Previdência? Nós construímos um sistema de seguridade social nesse país de proteção das pessoas, para que o mais pobre pudesse ter condições de sobreviver. Eu quero deixar essa proposta na casa. Aqueles que tiverem dignidade, aqueles que tiverem coragem, que gastam R$400 em jantar, vivam com R$400. Só assim vocês terão moral de votar uma reforma da Previdência tão atrasada e tão má com o povo brasileiro. E hoje ainda saiu a notícia que sequer a inflação vai ser colocada para reajustar esses salários. Pensem os senhores, nós vivemos num país onde a maioria é pobre, onde as pessoas se viram para viver. Então os senhores que ganham perto de R$30 mil, tenham a decência de não votar uma reforma da Previdência que retira direito dos mais pobres. Nós estaremos aqui, a bancada do PT, que sempre esteve ao lado do povo brasileiro, junto com o Lula, que sempre deu dignidade ao povo brasileiro, defendendo o povo e os trabalhadores. Mas deixa a proposta, vivam com R$400 e vocês terão moral para votar a reforma. O deputado Celso Russomano está em Brasília e o Celso é convidado desse programa, porque o Celso também parece que foi atrás, parece que o pai dele faz uso desse medicamento. Então, em função disso, eu pedi toda a colaboração dele, também como deputado, mas quero pedir para que ele dê um depoimento. Ô Celso, eu gostaria que você falasse desse assunto, nós vamos ao vivo lá para Brasília, ele já está lá. Deputado Celso, eu queria que você falasse, Russomano, a respeito disso. Parece que o seu pai fez uso desse medicamento. Pois é, Ratinho, é exatamente isso. O meu pai fez uso desse medicamento, ou melhor, está fazendo uso desse medicamento, porque ele ainda tem algumas cápsulas fornecidas pelo o professor Gilberto Querietti, que é o pesquisador, né? Que já foi falado inclusive do nome dele aí, que quer a doação dessas cápsulas gratuitamente e não quer a exploração comercial disso, diga-se de passagem. Pois é. Eles têm o registro, ou seja, eles têm a fórmula, eles têm a patente, só que eles não querem que isso seja vendido, querem que isso seja distribuído gratuitamente. E aqui na Comissão de Seguridade, nós fizemos uma audiência pública e foi chamada aqui a diretora da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para saber por que a Anvisa, né, não autorizava, principalmente para esses pacientes que já não obtiveram nenhum resultado com nenhum tipo de tratamento, inclusive com a quimioterapia, radioterapia. E eu tive que pedir para que essa senhora, diretora da Anvisa, olhasse para mim, porque eu estava falando com ela, porque ela sequer olhava nos meus olhos para responder, porque a Anvisa recebeu isso há mais de 5 anos atrás e não tomou providências. De ofício, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deveria ter tomado providências. Foi criado um grupo de trabalho aqui no Congresso Nacional, presidida pelo Arlindo Chinaglia, e eu sou membro dessa comissão, que está forçando a Anvisa a tomar providências para salvar vidas. Porque no caso do meu pai, Ratinho, ele tem 2 tipos de câncer, no pulmão e nos ossos. Na caixa craniana, vários tumores. Diminuiu depois que ele começou a tomar esse remédio. Uma pessoa com 86 anos, que não tem longevidade quase mais nenhuma, né? Que é desenganada pelos médicos, não tem como fazer quimioterapia, não tem como fazer radioterapia, não suporta, o corpo não suporta isso. E esse medicamento, a fosfoetalonacina, o nome é complicado, viu, tia? Fosfoetalonamina. Ela resolveu o problema do meu pai. Resolveu o problema do meu pai. Eu fico até nervoso com esse negócio. Regrediu o câncer dele, tanto no pulmão como nos ossos.
Eu vi pessoalmente, conversei com o governador Geraldo Alckmin, voltando do interior de São Paulo para cá, e meu pai estava dentro do carro nesse dia, a gente voltava de São Carlos, a gente foi fazer uma visita para o professor Gilberto, e agradecer o professor Gilberto por ter conseguido algumas cápsulas. E aí o governador viu o meu pai e disse, não é possível, eu vou fazer isso acontecer. E de acordo com o governador, o laboratório de Cravinhos já está recebendo recursos, 2 milhões de reais, para começar a produzir a fosfetanolamina sintética. E depois eu estou sabendo que ela será encapsulada lá na FURP. Isso de acordo com os dados e as notícias que o governador me deu. Agora é o seguinte, Ratinho, não dá tempo para esperar, isso tem que ser colocado à disposição das pessoas. De acordo com o secretário da Saúde, o Davi Uip, 1.000 pessoas serão testadas, é muito pouco. 5.000, 6.000, eu não sei bem, mas o professor que está aí contigo, que faz parte da equipe do professor Gilberto, pode dizer quantas pessoas já testaram e já tiveram resultado, e nenhuma delas, Ratinho, nenhuma delas teve qualquer outro tipo de problema ou não surtiu efeito. Todas, o resultado foi maravilhoso. Em todos os tipos de câncer, diga-se de passagem. Só que tem os laboratórios no mundo que não têm interesse por isso. Eles querem parar esse processo. Porque outro dia no meu programa, eu levei uma pessoa que uma ampola para o tratamento de câncer de garganta custou 80 mil reais. É isso que interessa aos laboratórios. Não um medicamento que custa 30 centavos a cápsula. Isso não interessa. Interessa ganhar dinheiro, explorar a população e ninguém toma providência. Agora aqui nós vamos tomar a seguinte providência. Se não resolver pela Anvisa, nós vamos fazer por lei. E fazer os diretores da Anvisa engolirem goela abaixo a autorização para que as pessoas usem esse medicamento. Porque no caso do meu pai, está salvando a vida dele com 86 anos de idade, Ratinho. Ô Celso, eu queria agradecer muito mesmo, eu espero que você continue fazendo esse trabalho fantástico, que você continue ajudando o professor Gilberto, e a gente vai fazer uma corrente aqui no meu programa, no seu programa. Eu vou pedir para falar com o Datena, que é meu amigo, para a gente fazer uma corrente, porque há muita gente sofrendo. E como você disse, quando o câncer é terminal, não tem mais o que falar. Tem que dar sustentação para que a pessoa viva bem, pelo menos os restos de vida que tem ainda. Então, para que ficar negando esse direito? Celso, muito obrigado, viu, de você ter participado. Muito grato. Conte comigo, viu, Ratinho? Conte comigo.